Você no Paraná sempre foi e é, obviamente, do ponto de vista da história, a principal referência, lógico. Tem algumas perguntas que nós achamos interessante fazer para você, em razão da tua, mais do que o conhecimento, a tua intimidade com esse universo, por exemplo. Como é que você vê a arte hoje? Eu vejo a arte como eu sempre vi, né? Uma arte, digamos, engajada socialmente, sempre, talvez isso me tenha sido transmitido pelo Viaro, né? Porque, inclusive, quando ele fazia aquela chamada arte religiosa, em realidade, nas entrevistas ele frisava muito que ele fazia arte social, né? Quer dizer, ele, de certa forma, pregava o que ele pensava, né? Através da arte religiosa, né? E uma arte extremamente engajada, né? Eu acho que ele conseguiu transmitir isso para todos os alunos. E o Viário foi a pessoa que conseguiu trazer à luz aquilo tudo, né? Porque ele pregava uma coisa que hoje é extremamente social, a preocupação, por exemplo, pela política e arte, né? Essa consciência ele deixou assim muito viva entre a gente, né? Que lindo. E eu acho que também essa preocupação que ele teve, né, com a arte educação, né, nas escolas, porque ele passou por todas as escolas públicas, algumas particulares, como o senhor, que até hoje tem muito forte essa marca, né? De tentar, digamos, resgatar aqueles alunos que tivessem talento, né? Ou que tivessem uma sensibilidade, e foi assim que ele criou o Centro Juvenil de Artes Plásticas, né? Através de uma pesquisa em loco, né? Agora, eu me considero uma discípula do Viário. Com certeza, viu? Foi a pessoa que mais me marcou, né? Com todo o meu relacionamento, inclusive com os alunos também, depois no futuro como professora também, acabei indo para um lado teórico, né? Sempre fui apaixonada por história da arte, né? Só me permita um parênteses, eu não sei se eles sabem, mesmo vocês que formaram na escola, que a Dalícia é a criadora, a fundadora do curso do Departamento de Design da Universidade Federal. E daí é que hoje nós temos o De Artes aqui no Batel, que vem daquele departamento lá, quer dizer, iniciado por ela lá na Universidade Federal. Porque foi feito assim um projeto bastante grande para a Universidade Federal, mas inclusive o projeto inicial era talvez pretensioso, não sei, ou talvez não houve mais nenhum Temístocles Linhares para apoiar, né? Mas ele era bastante abrangente, inclusive pegando o curso de cinema, né? Então, seria, digamos, a arte design, arte educação, música, digamos, artes visuais, de maneira geral, artes cênicas, né, incluindo balé também, né, e teatro. Dalícia, as paranaenses, como é que você, qual a tua visão em síntese assim, da arte paranaense como um todo, assim, como foi, o que é, o que poderá ser? Recentemente, quer dizer, em 2010, a Fundação Cultural publicou um livro sobre desenho de humor, né, que eu acho que pega até a década do século XIX até 1950, mais ou menos. Muito interessante, mas as autoras, inclusive uma é uma ex-aluna, né? Então, fizeram um comentário que eu fiquei meio chocada, que o João Pedro Mulato, por exemplo, que foi um artista que o Newton Carneiro, eu valorizo muito o trabalho do Newton Carneiro como pesquisador, né?
E ele descobriu, inclusive, o João Pedro Mulato, né, que ele seria o primeiro desenhista de humor no Brasil, e inclusive teria nascido em Curitiba, né? Então elas comentam que o trabalho não seria muito bom, porque os autores do Eixo Rio-São Paulo não comentam. Então, digamos que não assim, teve reconhecimento de lá. Quer dizer, foi algo que o Newton Carneiro descobriu, né? Então, isso sempre me incomodou bastante, o fato de nós termos, por exemplo, um Guido Viaro, né? Entre outros tantos artistas, né? E praticamente a história da arte no Brasil se resumia ao Eixo Rio de São Paulo, né? Então eu acho que cada estado deveria dar a sua contribuição, né? Para que se escrevesse a verdadeira história da arte no Brasil, né? Então através do Dicionário das Artes Plásticas no Paraná, eu pretendo justamente isso, dar a contribuição do Paraná para se escrever a verdadeira história da arte brasileira, né? Porque eu acho que nós temos artistas que se comparam aos melhores a nível nacional e internacional, né? Sim. Só que não são, infelizmente, não são conhecidos como deveriam de ser conhecidos. Eu mantive mais ou menos, pelo menos durante 20 anos, na coluna de artes visuais, né? Justamente com esse objetivo de conscientizar as pessoas. Olha, aqui está se fazendo, está se produzindo, nós temos bons artistas, né? Basta dizer, por exemplo, na década de 70, justamente, né? Quando surgiram Zimmermann e a Pia Wuche, né? A Pia Wuche foi convidada pelo Roberto Pontual para fazer uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio. Então, você quando expõe, você se expõe também, né? Sim. Você está sujeita digamos, a N opiniões de críticos de arte. Então, houve uma voz discordante, ela foi muito bem recebida pela crítica em geral, mas houve um crítico que não gostou. Então, eu me lembro que na época tinha um colunista social, né, que acho que trabalhava no jornal Estado do Paraná, daí veio uma alfinetada desse colunista social, que eu tinha me equivocado em relação a Pia Wuche, né? Porque foi, assim, muito difícil impor, assim, meu irmão, hoje o nome é internacionalmente aceito, mas no começo foi difícil de aceitarem, né? Que era só aqueles artistas dos anos 60 que eram considerados bons, o resto não existia, né? Quer dizer, os outros artistas eram o resto. Isso. Né? Então veio toda uma campanha, inclusive para impor também a geração 80, né? que tem artistas extremamente bons. Né? O crítico de arte hoje, aqui no Paraná, em Curitiba especificamente, como é que ele é formado? Bem, os críticos de arte que eu conheço todos, né? Ou digamos 99% fizeram uma escola de música e belas artes. Né? O crítico de arte escreve, mas ele não é um jornalista, né? Sim. A formação do jornalista é diferente, ele visa assim falar para um grande público, digamos, adequado à linguagem, né? Mas não ser, esse é o essencial, né? Porque o jornalista visa atingir, sobretudo, o público, né? E é uma linguagem mais informativa, né? Assim, Mas ele não pode ser jornalista de arte, veja bem, porque foi eliminado do currículo História da Arte, que havia no curso de jornalismo. Adélia Lopes, por exemplo, o próprio Luiz Mello, Denise Stoklos, todo esse pessoal foram meus alunos porque História da Arte, uma época, era dada para o curso de jornalismo também, sabe? Então,
foi retirado dos currículos em Curitiba. Então, quando eu deixei de colaborar para a Gazeta do Povo, a Ana Amélia Filizola, que é filha do Francisco da Cunha Pereira, né? Porque eu disse para ela que ia me ausentar 1 ano. Depois de 1 ano ela ligou: Alice, você não está mandando outras matérias? Eu disse: eu não consegui acabar o dicionário. Daí ela treinou uma pessoa que eu acho excelente, que é o José Carlos Fernandes, né? José Carlos era formado em jornalismo, hoje ele é professor, inclusive do curso de jornalismo da PUC e da Universidade Federal. Então ele foi fazer gravura na Escola de Música e Belas Artes, fez a pós-graduação, e eu acho que ele escrevia muito bem. Então ele foi preparado pela Ana Amélia para me suceder, e eu acho que fez assim um grande conhecimento de causa. E ele foi uma pessoa que se empenhou, né? Fez um curso específico, fez pós-graduação em História da Arte, né? E ele saiu do Caderno G e passou a escrever sobre o Paraná, né? E eu acho que foi assim uma perda incrível para as artes visuais. O que falta para a publicação das outras? Falta recursos, né? Porque infelizmente a gente... Está tudo pronto para o segundo? Quer dizer, a gente está trabalhando na medida do possível, porque você não pode trabalhar num universo assim tão grande, né? Porque no arquivo tem mais ou menos 6.000 pastas, né? Sem ter uma pessoa que trabalha diretamente no arquivo, né? Logo depois que assumi o Museu de Arte Contemporânea, recebi uma ligação do Itamaraty, que estavam aqui no Brasil críticos de arte norte-americanos que queriam conhecer a arte brasileira. E eu mandei, obviamente, até peguei meus slides, né, e mandei para o mais rápido possível, só que na época não tinha SEDEX, né? Quando chegou eles já tinham ido embora, mas o Itamaraty gostou tanto que encaminhou para a Embaixada do Brasil em Washington, né? E justamente o José Naisen, que é o crítico de arte, que atua na Embaixada do Brasil, já estava dando aulas, ele queria levar uma exposição de artistas do Paraná. Não era simplesmente para expor, era para que eles tivessem um mercado de arte nos Estados Unidos, que seria naturalmente uma maravilha. O José Naisen fez uma seleção daqueles artistas que eu mandei, né? Lógico que não estava o Érico da Silva, né? E isso depois de 1 ano e meio que estava na direção do Museu de Arte Contemporânea, e o José Naisen sempre passa séries de julho no Brasil. Eu tentei marcar uma entrevista com o René Dott, né? E ele não quis dar uma entrevista para o José Naisen, e ele respondeu porque o Érico da Silva não está na seleção. E eu pedi demissão. Se recusar em receber o crítico de arte da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, eu acho só assim, sabe? Eu me senti ofendida. Dalice, no sentido assim da arte em geral, no globo, você com toda essa experiência... Mas eu acho que é exatamente o que você próprio disse no começo. A arte é vida, né? Então, digamos, a arte registra a tua vida, o que você é, o que você pensa, né? Agora, se o artista é um artista comercial, porque ele é assim, né? Claro. Ele não tem não tem um verdadeiro sentido do que quer dizer, uma verdadeira noção, por assim dizer, né? Ou filosofia de arte, né? Ou de vida também, né? Claro. Que as coisas se entrelaçam, digamos... Esse antropofagismo, né, que o Oswald Andrade fala, né? Começa com Aleijadinho, que até tenho ali meu mestre, umas obras do meu mestre, que também, digamos assim, quer dizer, eu fui aluna do Viário, mas ele é meu professor espiritual também,
o Aleijadinho, né? Um dos meus ícones, né? Fui lá conhecer. Acho que, conheci, acho que foi depois do maravilhoso. Aleijadinho, a Tarsila foi quem conseguiu trazer essas raízes, né, nativas para as artes visuais, como o Aleijadinho fez, né, em pleno barroco. Quer dizer, barroco no Brasil, né? Não na Europa já estava superado, né? Eu acho que Aleijadinho, Tarsila, Hélio de Sica, né? É. É uma tríade, né? A Já importância, por fora, exemplo, da Garaginha, que era o ateliê da Violeta Isso, Franco, né? exatamente nesse momento. É porque o Mário Romani era um industrial do açúcar de Ana, hoje só sobreviveu só de Ana, né? Isso. Ele trazia da Europa revistas. E o pessoal ia se atualizar no ateliê da Violeta, E né? você considera a Garaginha um grupo? Um grupo de arte? Pode ser considerado um grupo, Sim. assim. Pode? Sim. Pode. Eu sempre me perguntei assim, será que é considerado um grupo? Acho que para discutir política, discutir arte, né? E a Eram gente vai falar no politizados, Previde, né? né? O Nilo Previde. Previde era um comunista, era um socialista, e chamava naquele tempo já existia gente na rua. Ele ia na Praça Osório e trazia todos os mendigos lá pro... E a Escola de Belas Artes quase desmaiava, Eles chocavam. chocava. Mas ele trazia eles lá pra dentro pra quê? Para fazer gravura. fazer uma gravura. Para dar sopa e fazer gravura, né? Eu acho que a Embape foi extremamente importante, né? Ela durante muito tempo foi vista com maus olhos, como se fosse assim um reduto acadêmico, e não é. Alguns dos nossos melhores artistas passaram pela Escola de Música e Belas Artes, né? E continuam passando, né? Acho que é a maioria. A maioria, né? E a fusão entre a arte e a vida é uma questão fundamental para que a gente não esqueça isso, para que a gente possa expandir ao máximo essa consciência e para que essa vivência fique melhor, porque a arte, na verdade, hoje a gente sabe com mais conhecimento que ela é o que conta menos, né? O que conta mais, obviamente, é a vida, e a arte tem que apontar para isso, e não o contrário. E uma das coisas é o artista que a gente está construindo aí esse tempo todo. Porque nós fomos fazer um trabalho no Sítio Cercado, numa empresa. E aí ela ofereceu para ele os resíduos, porque sabia que estavam com artistas, né? Se a gente queria o material para trabalhar. Muito material e muita coisa diferente. Esse foi um material que sobrou de um trabalho antigo que estava guardado lá no canto, e eles empurravam para um lado, empurravam para o outro, e não sabiam o que fazer com aquilo. Isso que é interessante, porque os meninos, as meninas que trabalham lá, não têm contato nenhum com o universo da arte, mas nenhum, absolutamente nenhum. O que é levado para eles lá, o que eles têm contato é outra coisa. Então, Não, e assim, quando você... Porque é um trabalho muito repetitivo e quase que obrigatório, mecânico, né? Porque você tem que... E é um tempo determinado que você tem para entregar aquilo, né? Todo aquele material. Então, quando a gente ia trabalhar, assim, eles tinham aquela pressão, assim, aquela correria, né? Que eles tinham que fazer acabar rápido, né? E a gente corta isso, né? A arte, ela corta isso, porque o processo de criação, ele se dá por outra forma, né? Mas o conselho que eu dou para vocês, em tese, sempre peguem esse trabalho que vocês fizeram, a meio de paixão, vocês pegaram um tema assim, totalmente inédito, né? Conseguiram fazer um excelente trabalho. Eu acho que é assim que você contribui, né? Digamos, a ideia do dicionário veio, acho que é desde da época que eu própria produzia como artista plástica e de ver aquele tabu que havia em relação ao eixo Rio-São Paulo, né? Na época eu morei no Rio, eu fiz xilogravura com o Guild e gravura em metal com a Ana Letícia, né? Eu me lembro de ter entregue assim, pessoalmente as fichas de inscrição, porque o Salão Paranaense era totalmente desacreditado, né? Isso em 60, 61, foi uma coisa que é assim, digamos, é fora da história, né? Mas que ajudou muito a divulgação do Salão Paranaense também, né?